Olá, bem-vindos a mais um CIEBcast, o videocast do CIEB, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Eu sou Júlia Santana, diretora executiva do CIEB, e estou muito feliz de estar com vocês aqui novamente com uma dupla muito especial e muito representativa da tecnologia na educação básica no Brasil. Eles vêm aqui contar um pouquinho da experiência deles no estado do Mato Grosso do Sul. Eu já vou apresentar. Hoje a gente celebra o lançamento de uma nota que guarda muita relação com essa história que eles trazem. A nota técnica que a gente lança hoje se chama Uma Gestão pela Aprendizagem, habilitadores de apoio à evolução dos sistemas de matrícula, alocação de professores e diário de classe nas redes de ensino. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, aqui na descrição tem o acesso à nota, vale a pena, não deixa de dar o seu comentário, de participar também do CIEBcast. Esse é um tema um pouco árido, um pouco técnico demais, mas a gente vai bater esse papo aqui com essas duas feras da educação para mostrar como isso acontece na vida real, né? E como é muito importante, todos os assuntos que são trazidos ali naquela nota guardam uma relação muito forte com o processo de aprendizagem de cada um dos estudantes das escolas públicas brasileiras. Vamos aos nossos entrevistados, nossos participantes do CIEBcast de hoje. A primeira convidada é a professora Fernanda Bucalon. Fernanda é diretora da Escola Estadual Professor Tito. Fica em Campo Grande mesmo, né? Bem-vinda, professora diretora. Uma alegria ter você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer contribuir um pouquinho com a discussão. A Fernanda é professora efetiva das redes municipal e estadual, formada em filosofia. Sua disciplina de ingresso foi qual na rede? História. Professora de História com especialização em metodologia do ensino de História e em tecnologias em educação. Tem também mestrado em educação, né? E desde 2015 está como diretora. Já na segunda escola agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história aí que tem momentos muito especiais, né, Fernanda? Obrigada pela sua presença. E aqui com a gente hoje também um dos grandes fãs nacionais do CIEB. Eu sei que acho que se tivesse uma fila de 10 pessoas, o Paulo está ali, né? Paulo César Rodrigues é o superintendente de Informação e Tecnologia da Secretaria de Educação Mato Grosso do Sul. Bem-vindo. Júlia, você sabe que eu sou suspeito, né? Sou fã do CIEB, fã do trabalho seu à frente aqui do CIEB, então muito obrigado pelo convite, vai ser um prazerzaço ter essa conversa com você. O Paulo, para quem não conhece, é um dos grandes enaltecedores do grupo, né, do grupo de trabalho de tecnologia do CONSED, do Conselho de Secretários de Educação. O Paulo é professor efetivo da rede estadual e mestre em educação também, tem uma longa trajetória, como eu disse, na área de tecnologia educacional e atualmente coordena o programa de inovação Educação Conectada no Estado, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho. Sim. Também, e integra o GT, né, de tecnologia do CONSED, sendo aí uma das forças, uma das lideranças, né? Assim, tem esse processo que é muito interessante, né? A gente tem o GT de tecnologia do CONSED e ele, além dos secretários, né, de cada um dos estados do Brasil, é representado também por técnicos. Sim. Que têm um envolvimento muito grande na tecnologia, né, Paulo? Acho que aquele grupo é muito especial, né? Extremamente especial. Então, geralmente, um secretário de Estado assume a liderança desse GT e convidam aqueles técnicos das secretarias, né, que são alinhados àquele tipo de trabalho. Então, você tem o GT de tecnologia, do qual eu faço parte, tem o GT do ensino médio, GT de formação dos professores, então a gente está sempre alinhado. E o CIEB vem nessa linha aí de ajudar muito o GT de tecnologia aí do CONSED. Então... E como é que acontece a troca, assim, dos técnicos lá? Assim, esse momento de encontro, que tipo de conversa se tem e de troca de experiências que foi importante na tua carreira, no processo do GT? A gente nem planejou falar disso aqui, mas acho que você é tão, né, assim... Não, isso é fantástico, Júlia, assim, hoje nós temos aí 27 entes federados, né? 26 estados mais o Distrito Federal. Quando você congrega ali todos os representantes, você vê a troca de experiência, aquilo que está dando certo em um estado e que eu posso implementar, lógico, alinhando a minha especificidade do meu, isso é fantástico. E a gente tem assim, essa pluralidade que tem. Você pegar assim, o que está acontecendo no Acre hoje, com o Fábio lá, tendo muito trabalho e com muita vontade de fazer, acho fantástico. Você pegar estados com muita experiência, você pega Paraná ali, o que está acontecendo, Goiás, que teve um pico no seu IDEB. Então, assim, a troca é muito salutar. E quando você vem assim, e a gente precisa daquele olhar de fora,
né? E aí entra a importância de institutos parceiros como o CIEB, que vem e traz aquele olhar, olha, isso aqui precisa ser melhor direcionado. E fazer isso aqui que vocês estão fazendo hoje, né? De trazer essa discussão e mostrar no âmbito aí do país o que está dando certo, o que não está, o que a gente precisa melhorar ou não. Ah, muito legal. Eu acho que, assim, e hoje eu aprendi uma coisa também sobre a carreira do Paulo que eu não sabia. O Paulo é vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul. Então, assim, essa visão nacional, né, que permite você ter essas trocas com colegas seus de todas as partes do país, tendo essa visão sistêmica também e trazendo a visão de um técnico que conhece dia a dia de escola para o sistema educacional como um todo, né? Isso também foi importante, né? Muito importante. Uma coisa é quando você regulamenta no âmbito da sua rede estadual de ensino. Então, você vai lá e, olha, a rede estadual de ensino está muito dentro ali do seu fazer diário, você é da rede. Outra coisa, Júlia, é você sistematizar ou regulamentar para o sistema. Então, se a Júlia hoje quiser abrir uma escola privada dentro do Mato Grosso do Sul, ela tem todo um regramento para abrir essa escola. Então, o Conselho participa de tudo isso. Então, a gente está muito próximo ali do que o CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, está trazendo. Então, reproduz isso nos conselhos estaduais de educação e nos conselhos municipais. Então, eu tenho tempo, aí eu aceitei ser presidente. E sabe que é muito legal, né? A gente hoje está com esse papo burocrático. A gente está falando de matrícula, alocação de professor, de área de frequência. Mas essa parte toda é relacionada a algo que também é muito burocrático e que eu imagino como é importante para a operação do conselho, que é toda essa parte de escrituração, né, da vida escolar. Né? Toda se uma rede está bem coordenada em relação à frequência, fechamento de ano letivo, a vida do estudante, essa rede vai bem nesse processo. Vai bem. Você tem que garantir, né, o cumprimento da carga horária desse estudante. Isso é fundamental. A gente tem uma legislação a seguir e ela precisa ser respeitada para que esse aluno tenha condições, de fato, de avançar para o próximo ano já com todas as competências e habilidades que ele precisa desenvolver naquele ano. Então, é muito importante você ter todo esse conjunto de regulamentação. Né? E aí, vindo para você, Fernanda. A Fernanda também não está aqui na biografia, na mini bio dela, mas ela tem a história linda de ter sido gestora de uma escola que tinha muitos desafios, né? E que se tornou o maior IDEB do Estado, não é isso? Eu já era professora da escola, então eu já sofria com essas angústias a serem superadas. E, na oportunidade de me tornar gestora da escola, na nossa rede, esse processo é por eleição, na sua grande maioria, tive essa missão, né? Precisamos tirar a escola do local onde ela estava, daquela situação, e pegar uma escola que, apesar do nosso empenho, vinha com características ou possibilidades para fechar turma, às vezes para fechar uma unidade escolar. E 3 anos depois alcançar o primeiro IDEB do Estado, um Estado que já tem uma estrutura, que já tem, né, todo o seu know-how, e meus primeiros 3 anos de gestão foi assim um calor no coração que com certeza vai marcar a minha trajetória. Sobrava um tempinho para cuidar do resto da vida ou era escola, escola, escola? Eu tentava, eu tenho esposo, 2 filhas. Logo que eu assumi a gestão, um dia uma colega falou para o meu marido assim: olha, depois que minha mãe virou diretora, ela virou só diretora. E é um dilema, mas é um dilema que faz parte da vida de, acho que todo profissional que quer o sucesso, que é apaixonado por aquilo que você faz. Então, a gente precisa equilibrar. Mas a gestão de uma escola te toma Fica mais fácil ser diretora de escola se tem um processo informatizado de matrícula, por exemplo? Muito mais fácil. Você estava no momento em que a secretaria implantou? Você já era diretora nesse momento da implantação? Estava chegando? Nós já tínhamos algumas preliminares. Então, Certo. ao longo dos anos, a secretaria foi aumentando as nossas parametrações. A gente conseguiu chegar no que a gente tem hoje, que pouquíssimas coisas não estão no nosso sistema de gestão. Eu nem consigo te enumerar agora o que não está, pensando assim. Mas eu passei dessa época de ser dentro da mesma realidade de escola, de uma professora que fazia diário de bolinha no papel, para uma professora que teve que começar a se adequar ao sistema e uma diretora que conseguiu olhar o quanto aquela mudança, apesar de assustadora no primeiro momento, trazia um resultado efetivo, não só para a gestão, para a qualidade da proposta de educação da escola, para o atendimento da rede. Então, essa transição, no começo, ela é ali entre mortos e feridos, mas ela traz um resultado que você tem que estar aberto e atento a absorver. E aí agora te libera mais. Agora não, mas já nesse momento, assim, tipo, pouco tempo depois, você já viu que te liberava mais para dar um foco no pedagógico, provavelmente. Muito. Antes o teu tempo era tomado com parte administrativa mais. E eu acho que
que não era só o tempo, era as falhas que elas poderiam acontecer. Porque, às vezes, a gente perdia ou demandava muito tempo em ações que, efetivamente, eu não conseguia ter uma visão global por mais. Você consegue dar um exemplo? Por exemplo... Eu sei que já faz tempo. A gente tem que olhar no tempo, mas, assim, chamada de aluno, né? Então, assim, eu precisava esperar um bimestre inteiro ser concluído. E se eu quisesse saber exatamente quem eram os alunos com problema de falta e talvez numa demanda da época do ano, problema de abandono ou reprovação por falta, eu tinha que pegar, se eu estivesse numa grande escola, a minha escola não era esse caso, mas uma escola, por exemplo, lá com 30 turmas, eu tinha que pegar 30 turmas, às vezes 24, 16 disciplinas, planilhar isso, se a gente pensar na época do papel, para conseguir saber, o Joãozinho, meu Deus, ele já estourou de falta. E hoje eu consigo olhar isso clicando no botão. Muitas vezes você sabia, já tinha perdido o momento. Não era possível mais. Então, essa que é a questão. Não é só o tempo que eu domava, é que, às vezes, por mais que eu tivesse ali com um tempo, eu não tinha conseguido essa informação. E você disse assim, né? Não que a minha escola fosse grande, mas no âmbito nacional a tua escola é grande, já era grande, né? Porque são 400 alunos. Quantas turmas, mais ou menos? Começamos com 10 a 12 turmas. Né? Não é uma escola pequenininha, mas nós temos escolas no Mato Grosso do Sul com 1.700 estudantes, né? Então, você imagina um coordenador, um secretário de escola e um gestor escolar conseguir acompanhar o pedagógico de uma escola com 1.700 estudantes. E quando você fala de diário, você provavelmente, então, você disse, eram 10 turmas, mais ou menos? No começo. 10 turmas, vezes 10 componentes curriculares, ou um pouco menos, sempre talvez? Mais de 12, né? Mais de 12. Então, vamos botar 10 para facilitar. Hoje são 22, por exemplo. Então, você tinha, no mínimo, 100 diários para conseguir fazer esse acompanhamento. De uma turma. Não é? 10 de cada turma, Exato. vezes 10, 100. Né? Agora, como é que acontece? E aí eu já vou passar para o Paulo, que eu quero saber também da ferramenta. Mas, atualmente, você... Se está na dúvida de um estudante, se está ou não está frequentando, o que você precisa fazer? Eu vou na aba de turma, primeiro ano A, por exemplo, relatório de frequência. Então, eu tenho em uma folhinha, numa folhinha de sulfite, que seria numa visão, né? Todos os alunos com todas as disciplinas e todas as faltas calculadas, expostas ali para mim não clicar. Né? Então, eu consigo visualizar uma turma inteira em 1 minuto, analisar os dados, quais são os alunos perigosos e tomar as providências que vão surtir efeito a tempo de eu corrigir um problema. Certo. Eu vou passar para o Paulo e vou fazer 2 perguntas para ele. A primeira é, vocês precisaram comprar uma solução super diferente para ter isso? Né? Essa é a primeira pergunta. E depois esse processo do acompanhamento que a Fernanda faz, minucioso, né, da frequência dos estudantes, quando a gente não tem sorte de ter um diretor muito cuidadoso nisso, essa responsabilidade é compartilhada com outros entes? Júlia, é muito importante essa questão, assim. Eu, como superintendente de informação e tecnologia, eu recebo pelo menos 2 vezes por semana alguém querendo me vender um sistema de gestão de dados escolares. E o nosso sistema de gestão de dados escolares, que para não falar esse palavrão toda vez, vou chamar aqui de SGDE. O nosso SGDE, ele é um dos mais robustos do país. E ele foi desenvolvido por técnicos da secretaria, indo ali, alimentando aquilo que nós precisávamos para que esse sistema nos atendesse. Então, hoje, quando a Fernanda coloca aqui que a gente tem vários relatórios para os diretores, para os professores, é justamente para facilitar a vida dela nesse sentido. Então, assim, hoje... A gente acredita muito, eu acho que todas as redes acreditam nisso, que o aluno começa a reprovar ali no primeiro e no segundo bimestre. Então, a gente tem que tomar medidas efetivas para que esse aluno não evada e não reprove. Então, assim, ter para o diretor, professor, olha... a Júlia está amarelinho, atenção na Júlia. Ou para a Júlia está no vermelho ali, então o sistema já está apontando. Júlia está em risco já de reprovação por falta. Então, o diretor consegue puxar, nesse tipo de relatório, algo fundamental. E a gente é aberto, né? Mato Grosso do Sul, hoje a gente tem um sistema muito bom que atende a rede estadual de ensino e a gente é aberto aí a que todas as outras redes possam nos visitar. Vai receber telefonema. A gente cede código-fonte, venham nos conhecer, que a gente está apto a compartilhar tudo isso. Eu sei que muitos estados estão à nossa frente, mas a gente gosta sempre de compartilhar esse sucesso. E, assim, com relação a isso que você falou, dessa virada de chave ali do diretor ter tudo isso, então, assim, é aquela questão de você
ir aos poucos. Lógico, num primeiro momento, você tem a resistência. Imagine você sair ali de marcar xizinho ou pontinho, falta, para um sistema que já vem todo preenchido e que você marca a sua falta ali no sistema. Porque no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente não tem a possibilidade de fazer no papel. Já não pode mais. Não tem mais, não existe essa possibilidade. E é importante regulamentar isso, né? É muito importante você ter isso regulamentado. E algo que, assim, no começo, pessoal, vocês podem falar assim, mas isso aí vai dar problema, o professor é resistente. Foi resistente. Né? Você trazer isso para um sistema do diário online, do planejamento online, da matrícula online, que acho que você vai entrar um pouquinho mais para frente. Então, assim, quando você vê isso de fato funcionando e você tem uma regulamentação que te dá segurança para o gestor, como a Fernanda, dá segurança para o professor e facilita a vida dele. Hoje em dia, se a gente falar assim, lá quando a gente implementou, teve ruído. Né, aquele professor resistente. Foi um pouquinho agitado. Opa! Mas hoje, se eu chegar na rede e falar assim, olha, a gente vai tirar o diário online, o planejamento online, vamos voltar no papel. Né? A secretaria vem abaixo. Ô, Paulo, e qual a importância do papel do secretário ou da secretária de educação nesse momento da implantação de um controle como esse? É muito importante. Da liderança, né, que eu quero dizer. Isso. Ter esse secretário que tenha um objetivo claro e ele esteja, assim, pronto para... Vai ter desafio? Vai ter desafio. Vamos enfrentar problemas? Vamos enfrentar problemas. A minha secretária anterior, né, Maria Cecília, todo mundo conhece Maria Cecília Amêndola da Mota, secretária de Estado do Mato Grosso do Sul, foi nossa secretária por 8 anos. Quando ela falou para mim, Júlia, ela falou, Paulo, nós vamos sair, 2015 isso, menina, nós vamos sair de 11 municípios, a gente tem 79 municípios no Mato Grosso do Sul. Nós vamos sair dos 11 municípios que temos matrícula online e vamos para os 79, de uma vez. Eu falei, professora, não vai dar certo. Isso não vai dar certo, isso é uma loucura, os pais não estão preparados para isso, como é que vai ser? Os pais, né? Os pais. A escola, como é que vai ser isso? Eu fiquei aquele momento de tensão, é minha responsabilidade enquanto sistema. Ela falou, calma, isso é importante. Vamos regulamentar tudo, vai ter problemas, a gente vai enfrentar algumas dificuldades, mas a gente vai, ao longo do tempo, superá-las. E foi isso que aconteceu, Júlia. Então, hoje, assim... O primeiro ano foi muito difícil? Muito difícil, muito difícil. Que tipo de dificuldade vocês enfrentaram? As famílias estavam acostumadas, falando um pouco de matrícula, né? Eu tenho aquela escola que eu quero meu filho naquela escola, ela tem o melhor IDEB, eu sempre ouço falar que aqueles alunos daquela escola ou é perto passam... da minha... Não, a proximidade era a regra. Próximo da minha casa, aquela coisa toda, né? Eu já tenho filhos naquela escola, o irmão dele está chegando, então você foi a escola que eu estudei. Exatamente, foi a escola que eu estudei. O que garantirá que eu vá conseguir vaga na escola que eu quero? E hoje, assim, o sistema, no Mato Grosso do Sul, a gente garante mais de 90% na sua primeira opção. Certo. Isso é muito importante. Ou seja, aonde você gostaria de estudar, você vai conseguir a vaga sem ter que ir lá dormir, pegar ficha, ficar lá na porta da escola esperando vaga. Então, no começo, as famílias não estavam preparadas para isso. E teve gente que foi para fila. Teve gente que foi para fila. Teve gente que hoje vai... Na vã esperança, né? Não, eu vou ficar aqui, eles vão fazer para mim. Exatamente, mas chegava lá, tinha que entrar no sistema e concorrer na vaga como deveria. Então, assim... Recebe, mas é para se inscrever. É aqui, eu vou fazer para você aqui na secretaria, mas eu vou fazer no sistema. E te ouvindo, e aí eu vou passar para a Fernanda, porque assim, é interessante, quando a gente ouve isso, né, do desejo de uma família estar naquela escola específica, deve ficar muito aborrecida quando não consegue. Por outro lado, Fernanda, eu acho também que a gente tem assim, se a gente tem tudo no sistema, há uma tendência a uma redução de desigualdade entre as escolas, né? Eu acho que o serviço da secretaria como um todo fica melhor e o pai pode, né, o responsável pode ficar mais tranquilo. Isso você sente que é algo que acontece? Não sei, Paulo, se você preferir falar também. Fiquem à vontade os dois. Eu acho que existe a possibilidade ou uma tentativa de igualar, mas eu acho que a tecnologia ele dá o suporte necessário para que as coisas aconteçam adequadamente. Mas a gente precisa entender que um sucesso, quando a gente fala de educação, ele tem a questão do humano. Sim. Então nós temos hoje condições, eu acho que essa palavra que você... falou da igualdade. Nós temos condições para que aconteça igualmente na rede inteira. Mas, sim, ainda faz a diferença o efetivo que está lá, o gestor que está lá. Sem dúvida. A própria comunidade também, né? Existe uma questão cultural, existe uma questão socioeconômica que também
é um desafio a ser vencido. E é muito interessante, porque vocês me contavam sobre o processo da busca ativa, né, do SGDE, esse trabalho todo feito sobre busca ativa. E vocês me diziam, né, que atualmente há alertas e que caso um estudante fique com X faltas, esse processo é também compartilhado com o Conselho Tutelar e com o Ministério Público, não é isso? Sim, e hoje, assim, quando a gente fala no INDEB, que hoje é muito importante, os secretários estão correndo atrás, a gente pode, enquanto educador, a gente tem assim, pode até falar, olha, eu tenho algumas questões com relação às avaliações externas, mas são em cima delas que são construídas as políticas públicas, né? E são muito importantes essas questões. Então, hoje, você ter a questão do fluxo, né? Reprovação e abandono. Então, você tem ali, né, no fluxo algo que é importante você estar correndo atrás. E a busca ativa traz muito isso, Júlia. E pós-pandemia, isso se intensificou, principalmente para o ensino médio. Né? Porque aquele aluno que foi para o mercado de trabalho, ele passou a compor renda familiar. E depois que você passa a compor renda familiar, né, Fernanda? Para você voltar para a escola, né? Para você não ficar só ali no ensino noturno, que muitas vezes a gente teve um pico pós-pandemia de busca para o ensino noturno. Né? Então, assim, manter aquele aluno na escola de tempo integral, que a gente tem dados estatísticos que mostram, olha, seu filho, o estudante aqui na escola de tempo integral, ele tem muito mais chances, né? Você comprovar isso para a família, para a comunidade, através de indicadores, que ele tem mais chances de entrar num curso técnico ou numa universidade, se o caso for. Então, isso é muito importante. Então, fazer esse processo de busca ativa, para nós, foi um desafio. A gente implementou algo que é possível, né? Dentro da secretaria, e o secretário tem que comprar essa briga, né? É importante o secretário acreditar nesse processo de busca ativa e que ele, de fato, funcione, e a direção também. Hoje, Júlio, ter uma gestão efetiva dentro da escola é fundamental. Né? Uma gestão assim que se preocupa, de fato, com isso. E nós falamos da secretária Cecília, vamos falar do secretário Hélio também, exatamente, né? E tá, aí que foi junto dos diretores também. Aquela continuidade. O Hélio, né, o secretário de Estado da Educação, hoje, o Hélio Dyer, né, que conduz ali o Mato Grosso do Sul, ele deu aquela continuidade no trabalho. Isso foi muito bom, que não houve uma interrupção. Então, é aquilo que a gente pensa sempre, né? Eu construo políticas de Estado e não de governo. E a busca ativa que a gente estava falando, que você perguntou, foi muito interessante para nós, né? Ela começa lá muito assim, e aí eu trago uma história bem interessante para vocês, que a gente implementou um aplicativo chamado EducaMS. O EducaMS, esse aplicativo, o que ele faz? Para o professor não ficar fazendo... Porque, infelizmente, a gente também, como a maioria das escolas do país, a gente não tem um computador em todas as salas, a gente não tem uma rede de Wi-Fi. É muito importante você falar disso. Não tem uma rede Wi-Fi em todas as salas de aula. Então, assim... E o diário é online, então o professor tem que fazer no sistema. Mas, espera aí, vocês não têm isso em toda a sala de aula. Como é que o professor faz? Então, a gente teve um facilitador. A gente criou um aplicativo. E, nesse aplicativo, o professor já vinha com todas as presenças. Então, assim, ele só clicava ali e o aluno que faltou. Porque o que acontece na prática, Júlia, na sala de aula? O professor chega para dar aula, o que ele faz? Quem faltou? Faltou o número 23, 24, professor. Ele anota ali no papelzinho e começa a aula dele. E depois ele lança no sistema. Então, se você tem esse aplicativo ali, ele só clicava ali e automaticamente... E uma sacada que a gente teve, né? Porque, assim... vai usar o device do professor, que é o celular dele, e muitas vezes o professor ali não tem pacote de dados, ele vai precisar de um que esteja conectado a um Wi-Fi. Então, o aplicativo funcionava offline. Excelente. Foi muito legal isso, porque aí ele lançava tudo, e aí, quando o celular dele encontrava a luz, ou seja, se conectava a uma rede... Sim. Sincronizava automaticamente com o nosso SGDE. Então, assim, no começo, os professores lançavam ali, aí na hora do intervalo ia lá no sistema e ver. Tá lançado mesmo? Caiu mesmo no SGDE? Foi muito legal. E aí, na segunda fase do aplicativo, essa falta foi para a família, que é envolver a família, Júlia. Isso é muito importante, né, Fer? Você se lembra mais ou menos a época que isso aconteceu? Isso foi mais ou menos 2021, né, Fer? Por aí, 21, 22.
E aí, o que aconteceu? A gente criou, e aí a gente parametrizou o sistema para que todo sábado, é assim até hoje, todo sábado, às 10 horas da manhã, essas faltas vão para a família. Ih, aí é o terror da... Sábado às 10 da manhã é o problema. É o terror. Aí, o que aconteceu? Olha para como Menino já procura não estar em casa às 10 horas da manhã do sábado. Exatamente. E aí, assim, você vê assim, a juventude, olha como você tem que ir ajustando o sistema. Daí a importância de você ter um sistema ali. Porque no nosso sistema tem um painel do aluno. Tem o painel do professor e o painel do aluno. O aluno ali, ele vê as faltas dele, vê o boletim ao final de cada bimestre, né? Então, no painel do aluno, ele podia atualizar o endereço, telefone e tudo. Era aberto. Aberto. E aí, quando a gente começou a emitir os SMS com as faltas, os alunos foram lá e colocaram um celular aleatório. Nossa. Porque nunca chegava na casa dele. Então, nunca chegava para os pais. E aí ligava aquela pessoa na secretaria, desesperada. Eu não tenho filho na rede estadual, por que eu estou recebendo SMS? Essa história eu nunca tinha ouvido. E ao contrário também. O pai, mas da minha filha que estuda na escola tal, eu Chegou, recebo. e da outra? Mas aí do outro do ensino médio aqui, não tá chegando nenhuma falta. Só tá chegando aqui, eu tenho certeza que tá indo. Aí o que nós percebemos? Os alunos tinham mudado. E aí a gente fechou Os hackers. e trancamos esse painel e quem pode atualizar é somente a escola. Sempre um aprendizado. Sempre um aprendizado. Então, muito importante isso aí. E aí, o que a gente fez? Vamos com a busca ativa. Precisamos fazer esses alunos com risco de abandono. Chamamos todos os conselhos tutelares e chamamos o Ministério Público. Olha, temos o problema posto, fluxo. Reprovação e abandono. Está todo mundo preocupado com a mesma pauta. O Conselho Tutelar, né, ele tem que seguir isso e o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude. Temos um sistema desenvolvido pela Secretaria, em que o diretor, a partir da 7ª falta, ele recebe um alerta. Olha, Júlia, faltou já 7 faltas consecutivas. Tome tais medidas para que Júlia retorne ao ambiente escolar. Né? Gestão. E aquela gestão ajuda muito, porque, querendo ou não, pela legislação, ele tem que fazer isso. Né? Ele tem que entregar isso ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar da sua região. E aí, via sistema, ele não conseguiu que o aluno retornasse ao ambiente escolar. Com um clique, ele manda todo o relatório dele para o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar já recebe, via sistema, tudo aquilo que o diretor fez de medidas para que esse aluno retornasse ao ambiente. Não conseguiu. Aí entra o Conselho Tutelar. Aí ele toma as medidas que lhe são cabíveis, né, dentro ali do seu âmbito de trabalho. Mas se mesmo assim ele não conseguir que o aluno retorne ao ambiente escolar, com um clique ele encaminha tudo isso ao Ministério Público. Então já vai o relatório do diretor, o relatório do Ministério, do Conselho Tutelar e já chega tudo para o Ministério Público tomar as providências. Acaba que os órgãos de controle se tornam muito parceiros da Secretaria, Muito parceiros da Secretaria. Fernanda, você já teve algum caso em que você precisou, assim, houve o envolvimento do Conselho Tutelar na tua experiência? No máximo de faltas, assim. Certo. Nunca chegamos a um caso de perder um aluno. Mas eu preciso falar de uma escola que conseguiu encontrar estratégias para que isso não se tornasse mais um problema. Qual era a frequência que você tinha, a situação quando você ia encontrar o aluno, qual era a principal justificativa desse estudante? A maior dificuldade, às vezes, é encontrar, porque esses sistemas, às vezes, o nosso sistema de matrículas, ele já acontece desde 2015, como o Paulo falou, nessa universalidade. Então, às vezes, o pai colocou o endereço lá quando ele fez o cadastro. Certo. Na teoria, todo ano ele precisa regularizar, se houve uma mudança tal, e ele vai fazendo o quê? Próximo. Sim, isso acontece em algumas famílias. E não dá para a gente também deixar travado, porque senão acaba ficando muito burocrático. Não tem como. São muitas matrículas num curto espaço de tempo. Sim. E, às vezes, acontece isso, daquela família não ter atualizado e o menino, às vezes, mudou. Mas, muitas das vezes, o aluno foi para o mercado de trabalho. A gente tem um maior problema sempre no ensino médio. Né? Então, a educação infantil, os pais, até para uma demanda de trabalho, para uma demanda de que as leis foram educando os pais a permanecer com os filhos na escola. Você tinha noturno na escola anterior ou nessa? Você tem noturno? Teve? Depois que virei diretora da escola, não. Né? Certo, então, na minha fase... Porque as 2 escolas em que eu estou na direção, estive, né, são de tempo integral. De tempo integral. Então, a gente tem no Mato Grosso do Sul que, salvo raríssimas exceções, caso naquela localidade não exista uma outra escola que consiga atender os alunos do noturno, as escolas integrais não funcionam à noite. E eu achei muito legal, muito curioso, porque tanto o Paulo César como o Fernando chegaram aqui, olha, Juliana, nota é muito legal, mas tem coisas ali que a gente podia estar um pouquinho mais avançado e tal, né?
Assim, falando mais do dia a dia da escola, o Paulo destacou muito, né, assim, como é importante o processo de medição da área da sala de aula, né, para o processo de matrícula, Sim. de alocação também e tudo, né? Fernanda destacou muito a importância de se pensar, né, em casos de alocação de professor, o secretário, né, de educação, a secretária, buscar viabilizar, facilitar o processo também para o diretor de escola, né, de uma regulamentação que priorize um tipo de professor em relação ao outro, né? Acho que esse estímulo ao professor mais experiente está na turma mais desafiadora, né? Então, e é legal essa visão, como vocês têm essa visão de muita experiência na parte tecnológica, né? E como a gente consegue trazer essa discussão para questões que ainda são sensíveis, Sim. mas que é importante a gente não deixar de abordar, né, Paulo? Sim, eu acho muito importante que hoje a gente conhece diferentes... O Brasil é um país continental, Júlia. A gente tem escolas, infelizmente, nesse país ainda que não tem energia elétrica. Então, é muito importante você pensar tudo isso e mostrar, assim, nesse tipo de discussão, aquilo que não é tão difícil e que é possível. Olha, secretário, olha a secretária municipal, estadual, isso aqui é possível e se você tiver força de vontade, você vai conseguir fazer. Então, não é normal ainda estar com dificuldade de alocação de professor em maio, né? Não é. Não é aceitável. Não é aceitável de forma alguma, e a gente sabe que acontece ainda no país, de você estar em maio... É possível não ter, né? Não ter, e aquele aluno, ele não vai conseguir cumprir mais aquela carga horária que é obrigatória ao longo do ano. Temos que ter esse desconforto. Temos que ter esse desconforto. Então, a gente tem que brigar para que um sistema que cada vez, quanto mais você informatiza o sistema e você tem menos intervenção humana, com alertas sistêmicos, você corre o risco de errar menos, Júlia. E eu te perguntei sobre esse processo que se foi desenvolvido ou comprado, porque assim, a gente tem também experiências no Brasil de códigos abertos que são gratuitos, Exatamente. né? Que é possível instalar e desenvolver. Então, você falou sobre força, né? Sobre força de vontade. Sim. Né? Reservar um pouquinho do capital político e da energia para se conseguir colocar nesse lugar. Né? A Fernanda me contava, e foi muito legal te ouvir, Fernanda, nisso, que muitas vezes, para o próprio secretário, vai ser bom ter esse sistema. Né? Assim, vai ser positivo na negociação. Em termos de gestor de uma secretaria, em termos de Estado, tem brigas que são delicadas de se comprar num primeiro momento, principalmente quando a gente está iniciando. Então, achar que um Estado que precisa dar o pontapé, ele vai começar com o global, é muito delicado. Porque tem que passar por etapas. Mas, por outro lado, como você disse, tem brigas que não deveriam mais serem brigas, não deveriam mais ter escolas que ainda não têm o controle de lotação, porque isso não impacta só na vida do servidor que não está alocado, impacta na aprendizagem do estudante, que é o nosso foco principal. Então, existem brigas que não são brigas, que são focos, talvez, turvos, que as pessoas não perceberam ainda aonde focar as ações, as intenções. Existem coisas que não são brigas a serem compradas, são ações a serem executadas. E foi tão legal te ouvir também quando a gente estava conversando antes, assim, porque muitas vezes essa briga que é comprada nesse momento facilita a vida também do gestor mais na frente. Exatamente. Né? Porque a situação está documentada e está no sistema. Então, não vai ser possível gerar negociação para botar o filho de não sei quem na escola. Exatamente. Não é possível liberar o professor porque ele tem que cumprir a carga horária dele e por aí vai, né? Isso dá mais solidez também ao gestor, não dá? Dá mais segurança. Dá muita solidez e dá o cumprimento daquilo que está previsto na legislação. Porque hoje, Júlia, eu posso, estou falando agora enquanto vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, eu posso cassar o seu ato. Olha só. Eu posso cassar o seu ato e não te credenciar mais para ofertar, porque você não está cumprindo a legislação que determina a carga horária do aluno. Então, por exemplo, quer ver um exemplo que foi super legal, Júlia? Não sei se a gente pode falar isso aqui, mas vou falar aqui. Deve poder. A questão do pé de meia. Uhum. Né? O pé de meia, ele trouxe algo para as redes, porque hoje o aluno, para receber a parcela de R$200, ele tem que comprovar 80% de frequência. E isso é mandado para o Ministério da Educação todos os meses. Então, quer ver uma dificuldade que muitos estados estão enfrentando? Eles têm que mandar isso por planilha, Júlia. Olha só.
Olha a dificuldade de você pegar esses dados, lançar numa planilha, fazer o upload dessa planilha no sistema do MEC. Então, os estados, às vezes, sofrem muito. Se você tiver... É a planilha da Fernanda, lá de 2015. Exatamente. Se hoje eu tenho um sistema que nem foi desenvolvido o SGDE no Mato Grosso do Sul, eu mando isso via API, uma view direto para o sistema. Então, facilita muito a vida do gestor. Mas também, certamente, você está vendo isso certamente junto aos seus colegas, que é como o PED-6 também permitiu que os secretários atentassem para a necessidade da evolução do sistema. Exatamente. Né? Nós é um lado muito positivo. É um lado muito positivo. E agora, nessa questão do gestão presente que está vindo aí, o MEC teve uma grande sacada. A primeira, eu até falei isso lá, né? De possibilitar aos estados e os municípios que não têm um sistema ter isso, que o sistema vai englobar matrícula, Sim. vai comprar alocação de professor, enturmação do aluno. Então, se você não tem, está aqui a ferramenta disponível para você. Então, lógico, tem um monte de especificidade a se considerar, mas é o primeiro pontapé para a gente ter um conjunto de dados desse país que a gente ainda não tem. Você acha que valeria a pena, então, os municípios estarem bem atentos aos anúncios, né, do sistema, Sim. do MEC, Sim, e caso não tenha ainda, vá acompanhando esse Vá acompanhando. É fundamental, assim, aí entra todo um conjunto de parceiros para nos facilitar. Quer ver um exemplo, Júlia? Nós vivemos, você viveu, o processo de pandemia. Fernanda que era diretora de uma escola. Foi fácil, né, Fernanda? 2 anos de escola fechada, Júlia. E a Fernanda, ela conseguiu, né? Ela conseguiu fazer com que os professores tivessem aquele atendimento dos alunos, tanto síncrono quanto assíncrono. Então, tinha toda ali uma metodologia. A cada 15 dias, o professor tinha que entrar, tinha que dar o feedback. Então, não era só aquela questão assim de você entregar um material impresso para o aluno. Ele não tem aquele momento de tirar dúvida com o professor, que isso é fundamental naquele momento. Então, assim, eu acho que a Fernanda, ela pegou uma escola nossa que estava em um certo momento de crise e jogou ela para o primeiro lugar do IDEB. Só isso. Isso é gestão. Isso é o comprometimento do grupo de professores que Muito estão ali legal. dentro, né? Olha, eu me preocupo com essa comunidade que está aqui dentro, sob nossa responsabilidade, né? E eu, como gestora, eu tenho que coordenar tudo isso, né? Eu acho que a Fer pode falar um pouco mais de como sobre isso. A confiança da gente ter uma Secretaria de Educação que aposta no nosso trabalho. Eu até falei no começo, eu não posso falar muito das minhas realidades, porque às vezes eu me emociono. Mas Aqui é lugar de emoção também. Fica à vontade. Quando nós entramos na pandemia, veio um comunicado do nosso superintendente que, na semana seguinte, todos os alunos teriam um e-mail, já em parceria com o Google, para esse acesso. E lá na escola nós ficamos assim, será que vai dar certo isso? Será que vai? Não, antes dos alunos saírem, eles precisam ter. Então, antes da gente ir para a pandemia, nós já levamos todos os alunos para a informática, cadastramos. Eu não tenho e-mail, meu filho, você não tem Facebook, que na época ainda, né, no Instagram ainda tem. Então, é aquele endereço que você clica. Então, trouxemos para o estudante também aprendizados que ele achava que ele tinha muito, mas que ele não tinha. Então, todos os nossos alunos tinham um e-mail, uma página, uma ferramenta, sabendo que, hoje é dia 13 de maio, as aulas vão ser interrompidas. No dia 25 de maio, você vai entrar às 10 horas, porque nós vamos ter aula de língua portuguesa. Às 2 horas, nós vamos ter aula de matemática. Às 15 horas, nós vamos ter aula... E já houve um planejamento. Mas, e aí, quando chegou todo o amparo, né, da secretaria e os alunos, mas e agora? Eu falei, não, vamos até o meio do ano, nas férias, continuem com os e-mails que nós criamos, porque para a secretaria também era importante que as escolas validassem esse amparo, né? Puxa, e eu estou me tocando numa coisa, Fernanda. Provavelmente a sua celebração do maior IDEB foi na pandemia. O resultado saiu... Foi isso ou não? Não, foi em 2019. Né? Foi em 2019. Anterior. Foi anterior. Anterior à pandemia, não teve aquela questão, foi anterior. Que bom. Então você conseguiu celebrar com a... celebrar. Que bom, que bom. Foi... E foi um desafio, Júlia, assim, porque veio a pandemia e no Mato Grosso do Sul a gente segurou para interromper as aulas até o máximo possível. A gente só interrompeu quando a gente falou, não dá mais, temos que fechar as escolas. Só que aí a gente já tinha criado a conta
de e-mail para todos os professores. Demais. Você lembra o dia, não? Porque eu lembro lá foi 18 de não. março. Foi algo mais ou menos assim. Vocês devem ter tido, de repente, uma semana para preparar isso Aí, depois. o que nós fizemos? Nós preparamos a rede antes, criamos todas as contas de alunos e mandamos para a escola. Olha, tá aqui a ferramenta. E a gente usou o Google Classroom, né? E aí tá todo mundo já enturmado, ensalado. Então, a gente pegou a rede estadual e jogou para o online. Então, o professor entrava, ele já tinha todas as turmas. O aluno, quando ele entrava, ele já estava na turma dele com todos os seus professores. Então, foi um desafio. A gente falou muito, assim, o que a nota prevê, né? E aí é muito importante, mais uma vez, o convite para quem não leu, conheça e tal, porque ali traz o que é fundamental, para o que a Fernanda falou e você também, que é a matrícula informatizada, a alocação de professor e a frequência. Porque se você não tem alocação de professor digitalizada, você não vai ter a frequência digitalizada, né? Ou vai ter um secretário escolar e uma diretora lá trabalhando para lançar, né? Agora, o Mato Grosso do Sul já tem uma experiência posterior a isso, né? Sim. Vocês já vivem uma realidade em que o planejamento das aulas é por um processo digital também no portal do professor. Sim. Né? Vocês podem contar um pouquinho? Porque, assim, a gente falou muito de gestão agora, muito da operação, mas a tecnologia, num segundo momento, no sistema de gestão, ela está 100% a serviço da aprendizagem, né? Exatamente. E é todo um processo. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu preciso conhecer a realidade de todas as minhas escolas. Qual que é a metragem de cada sala de aula? Quantos alunos comportam em cada sala de aula dessa? Isso é muito importante. Você tem tudo isso no sistema. Que isso vai te dar a questão da matrícula ali. Quando chegar a matrícula, quantos alunos eu posso alocar nessa escola? E aí vai a alocação de professores. Mas antes da alocação de professores, Júlia, tem algo fundamental. Matriz curricular. Olha só. Acho que essa expressão nunca foi falada nessa mesa. Nunca O que foi? é uma matriz curricular? A matriz curricular, acho que a Fer, como diretora, ela pode explicar melhor do que eu. Eu sou aquele que coloca a matriz no sistema. Né? É o nosso referencial curricular, né? Então, a nossa matriz, ela apresenta, ela de uma certa forma determina, porque é importante nós entendermos que determinar ações na educação não é castrar, não é controlar, Tolir, né? É organizar um trabalho. Deixa eu dar um passo atrás. Eu acho que a matriz, você talvez estou enganada, acho que você está falando do currículo. É. Nós temos o referencial curricular a ser cumprido olha só, naquele ano. A matriz naquela curricular, etapa ou fase. A matriz curricular, na minha concepção, vê se eu estou enganada, é a quantidade de componentes de curriculares Sim. que cada turma vai ter com quantas aulas pelos anos. Então, e quantas aulas cada uma terá também. Então, primeiro, segundo e terceiro ano. Aí Sim. a linha é a componente Quais curricular são os componentes e a curriculares? quantidade Quais de as aulas. quantidades de aulas por ano, etapa, modalidade, tudo ali. Sem isso, sem a matriz curricular, se consegue alocar professor? Nunca. Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem, Júlia. Porque aí, o que a gente faz? E aí você precisa facilitar a vida da escola, né? Então, a gente pega... isso é função da secretaria, né? Ela elabora todo o conjunto de matriz baseada no referencial curricular previsto ali para cada etapa, ano, modalidade, tudo isso. E a gente lança no sistema, porque eu preciso lá ter o número da resolução. Você puxou, entendi. Aí a gente lança tudo, secretaria. Aí a gestão da escola aqui, ela tem que puxar, de acordo com aquilo que ela oferta, qual é a sua matriz correta. Porque é graças à matriz que você vai saber se a professora Fernanda vai ficar 2 tempos ou 3 tempos naquela turma. E quantas horas aulas a professora Júlia, de língua portuguesa, pode ter aqui na minha escola. Eu tenho lá 3 terceiros anos. E em cada terceiro ano eu tenho 4 aulas de português, né, Fernanda? Isso. Acaba sendo uma coisa muito básica, mas é muito importante. Muito. E por que eu perguntei e pedi para vocês me contarem, né? Porque muitas vezes a gente vê os sistemas das secretarias apenas com o professor de história vinculado àquela turma. Assim. Mas sem você saber quanto de tempo dele consome ali. Sim. Então, você não consegue ter uma boa gestão de folha. Sim. Você não tem uma boa gestão de se está faltando professor em algum Exatamente. tempo, né? Por isso que você puxou a matriz curricular, né? Sim, exatamente. E você Importante. colocou essa matriz, você fez a enturmação do aluno, você alocou o professor ali dentro daquele componente daquela sala. E aí, a partir do momento, tem alguns desafios que eu acho que são do país inteiro, né? Você ter os professores de carreira, que você aloca primeiro, e depois os professores convocados. E você não consegue fazer isso com o professor de férias.
Então, você tem um curto espaço de tempo, Júlia, para fazer tudo isso. Então, liberou ali o professor 22, 23 de dezembro, e ele vai voltar lá início de fevereiro. Né? Ele tem que ter as férias dele, super salutar, e a gente super defende férias do professor, tá bom? Né? E aí o professor retorna. Mas não esquece de voltar para mim para o assunto portal do planejamento. Isso. Aí esse professor... Ele volta e aí ele vai ser alocado. Efetivo primeiro, aí você aloca os professores temporários posteriormente. Certo. Beleza, aloquei todo mundo, tá todo mundo. Aí eu preciso autorizar essa turma. Porque só a partir do momento em que eu autorizo essa turma, e aí é a secretaria que faz isso, é que ele vai para a folha de pagamento. Então tá tudo ali. Tudo ligado, tudo vinculado. Tudo vinculado. A partir do momento em que eu aloquei o aluno, né, eu enturmei esse aluno, eu aloquei o professor, aí o diretor tem um grande desafio. Essa parte eu acho que para o diretor é a pior, a Fer pode falar aqui, que é fazer o horário. Isso é mole, né, diretora? É moleiro. É a parte mais tranquila, né? Quem não trabalha em escola fala assim, nossa, meu caso dos familiares, dos professores, inclusive, né? Meu Deus, como é que você vai fazer isso fechar? Porque você aí realmente volta pro papelzinho, né? Professor João, ele tem 10 horas na escola, ele vem para a escola segunda-feira das 7 às 10, terça-feira só das 9 às 11, quarta-feira, dia inteiro livre. Você precisa de toda uma parametração que o sistema também ia ajudar, viu? Não vou negar, não. Então, já tem gente pedindo isso. Mato Grosso do Sul não tem isso. Que bom. De repente é o próximo passo. A gente desenvolver. Porque, assim, você tem que lotar um professor, Júlia, que muitas vezes ele é da rede municipal e da rede estadual. Ele está na privada e tal. Eu tenho que chegar nesse equilíbrio, né? De atender a sua disponibilidade e a minha necessidade. E fazer esse horário, eu acho que os diretores enfrentam um desafio. Sempre o começo do ano é bem tranquilo. Mas ter um sistema que te alinha lá do começo até o executar é muito importante. Porque, por exemplo, essa alocação de turma, de estudante, de professor, só é possível depois que as matrículas foram executadas e estão afirmadas no sistema. Tudo é amarradinho. Tudo é amarradinho. E o Paulo falou do curto espaço de tempo. Então, o professor... mas a sua escola tem 10 salas. Por que você não consegue lotar pelo menos os efetivos lá em dezembro, antes dele sair? Você já sabe que você tem 10 salas, mas pode ser que em 2025 eu tenha 4 turmas de primeiro, 3 turmas de segundo. Eu só vou ter certeza se esses alunos confirmaram a matrícula, se eu permaneço com a demanda, quando todas as matrículas estiverem consolidadas lá dia 10 de janeiro. Percebe o desafio de você ter isso sistematizado? Mas facilita muito. Porque a partir do momento em que ele definiu o horário de aula, entrou aquilo que você falou, planejamento diário. Então, eu só consigo fazer planejamento diário e ter aquilo ali para o professor a partir do momento em que eu tenho o horário de aula desse professor. Então, olha, na terça-feira, no primeiro tempo, eu tenho primeiro e segundo tempo, língua portuguesa, terceiro tempo, eu tenho educação física, depois eu tenho biologia, depois eu tenho... E aí eu tenho tudo isso lá. Para quê? Para a hora que o professor for, de fato, fazer o planejamento dele, que o ideal é que ele faça online, porque facilita muito. Hoje, na nossa legislação nacional, Júlia, ela permite 1/3 de hora atividade. Mas o que você, Júlia, se você fosse uma secretária de Estado da Educação, o que você gostaria que esse professor fizesse desse 1/3 de hora de atividade que ele tem, né? Que é aquele famoso PL, planejamento do professor. O que você gostaria que ele fizesse? Pensar uma boa aula, né, Júlia? Então, vamos usar esse tempo não para fazer questões burocráticas, ficar lançando coisas do sistema. Vamos usar esse tempo para pensar uma boa aula. E não é fácil. Sou professor, Fernanda é professora, e a gente sabe que pensar uma boa aula, planejar, é por isso que a gente valoriza muito o trabalho do professor. Pensar uma boa aula não é uma tarefa fácil, Júlia. E aí vocês estavam me contando também, e você falou agora, da importância disso ser no sistema quando a secretaria permite, porque ali, e a Fernanda ia contar disso, já está organizado o grupo, né, de habilidades, de componentes e habilidades vinculados ao currículo. Exato. Então, o professor tem a condição de ver qual é o conteúdo, o componente habilidade, né, e executa a sua autonomia na forma de ensinar. Nas metodologias. Isso, porque hoje no sistema, assim, exemplo, assim, a gente está falando da realidade do Mato Grosso do Sul. É um exemplo legal e é fácil ser seguido, secretário, diretor, quem está nos ouvindo aí. Então, assim, você traz o referencial curricular, Júlia, para o sistema. Então, qual é o referencial curricular da sua rede? Então, assim, eu por exemplo, eu sou professor de História. Eu vou dar lá a Primeira Guerra Mundial, 8º ou 9º ano, Fer? 9º e 3º. 9º e 3º. Então, 9º ano eu vou dar
Primeira Guerra Mundial. Né? Vou dar a Primeira Guerra. Olha que eu lancei aquilo lá que está previsto no meu referencial, já vai trazer as minhas competências. Eu só vou clicar quais são as competências, as habilidades que eu vou desenvolver. O que eu de fato vou digitar ali? A minha metodologia. E essa é do professor. Ninguém pode tirar isso, né? É o seu fazer. É aquilo. Você tem o quê? Mas como fazer é uma prerrogativa sua. Se a gente não tem matriz curricular numa rede informatizada, se não tem um processo de alocação de professor anterior ao início do ano letivo, e se não tem o conteúdo organizado dessa forma, se consegue fazer uma boa formação continuada de professor? Essa é a briga de todo começo de ano. Então, assim, quanto mais ágil o sistema e a organização da Secretaria de Estado for no começo do ano, mais facilmente eu consigo oportunizar para as escolas uma formação continuada desde o começo do ano. Entendeu? É aquelas que a gente estava falando. Tem brigas que vale a pena ser compradas. Sim. Porque, imagina, se eu tenho uma turma que em maio, em junho, ainda não tinha professor de língua portuguesa, o aluno não recebeu essa aula e é quase uma lacuna impreenchível. E quem chegar lá, como vai ser, né? Para o professor que chega nessa turma? Tem que cumprir esse conteúdo todo? Não vou dizer que é humanamente impossível, porque a escola, a educação tem magias que vão... Mas eu vejo no seu olhar o coração partido. Exato, porque assim, como é que, se eu previ numa matriz curricular que o professor precisaria de 4 aulas para dar aquele conteúdo em um semestre e outra demanda de conteúdo no segundo semestre, e o professor vai chegar em junho, ele tem uma demanda para dar picado. Então, sim, por mais que ele tenha boa vontade e fé na educação, alguma coisa vai ser comprometida. Não vai ter correção. E a gente consegue minimizar. E esse processo do planejamento de vocês, ele já é corriqueiro? Já é comum? A gente vê o preenchimento é bem frequente dos professores? Quer ver algo que funcionou e a gente traz como exemplo, assim... hoje está todo mundo assim, devido ao processo pandêmico, Júlia, a gente está num processo muito de, além de busca ativa, que hoje é fundamental, a gente precisa falar muito em recomposição de aprendizagem, né, Fer? Exato. Porque assim... Ainda estamos, né? Estamos ainda e vamos avançar alguns anos, viu, Júlia? Recomposição de aprendizagem, porque ainda eu estou num ano, eu tive 2 anos ali de escola fechada. Sim. Então, assim, não foi todo mundo que foi para o Google Classroom, não, teve muita gente que foi ali com papel impresso, que não tinha momento de tirar dúvida. E muitos vieram de redes municipais que não conseguiram suprir. Não conseguiram suprir, e hoje chegou, esse aluno está no 9º ano, está no ensino médio, e tem 2 anos ali, recomposição de aprendizagem. Então, assim, o que a gente criou como, que eu acho interessante a gente compartilhar aqui com vocês, né? A gente criou um sistema, foi pensado pela nossa Superintendência de Políticas da Educação, professora Adriana Beitendorf, em que, antes do conselho, né, Fer? Exato. Uma semana antes do conselho, eles fazem um pré-conselho. Olha que interessante. E aí o sistema dá para eles quais são os alunos que estão abaixo da média. Dá para o professor. Da professora e para a direção. Para a secretária, para todo mundo. Uma semana antes. Aí, nessa semana, esses professores da gestão têm que fazer um trabalho mais intensivo com esses alunos que estão com nota baixa. Então, aí eu só vou fechar isso uma semana depois, lá no Conselho de Classe, de fato. E aí eles têm um tempo lá para lançar tudo isso no sistema. O professor precisa lançar tudo isso, tem um tempo X. Por quê? Depois de uma certa data, eu tenho que disponibilizar isso no sistema, no painel do aluno, que é o seu boletim, que é onde a família vai acompanhar. Aquele momento lá, família, sábado às 10 da manhã. Cara com a verdade. Família precisa ver o boletim da criança lá. E aí, meu filho, está dentro da média, teve muitas faltas. Esse controle, então, você colocar tudo isso no sistema e mostrar para a sociedade, Júlia, olha, meu filho está com tais e tais notas, meu filho está com tantas e tantas faltas. É muito importante ele visualizar. E ler do engano, a gente, assim, hoje pensa muito nisso. As famílias de baixa renda, que estão em vulnerabilidade social, elas não acessam. Acessam, Júlia. Porque hoje, Júlia, a maioria das famílias que recebem algum benefício, ela tem que fazer via GovBR. Ela já tem que ter uma familiaridade com muitos sistemas. Não consegue? Vai lá na escola que a gente vai tentar ensinar e vai tentar disponibilizar para você. Não vamos subestimar a capacidade, a energia de uma mãe indignada de uma família vulnerável. Exatamente. Hoje eles estão assim correndo atrás. E tem que fazer. E assim, a gente tem hoje, está muito fácil, de certa forma, né? Lógico, tem muita gente com dificuldade. Nós temos a 3ª população indígena do país, Júlia. Olha só. Então, assim, nós temos muitas escolas indígenas. Mato Grosso do Sul é uma escola, é um estado que tem poucos municípios grandes, então eu tenho muitas escolas rurais,
né? Aluno que levanta 3 horas da manhã para chegar na escola às 7 horas, porque ele precisa de transporte escolar. Então, todas as dificuldades que vocês enfrentam, a gente enfrenta também. Mas a gente procura sempre facilitar a vida desse gestor, a vida desse professor, para a gente ter algo efetivo. Temos problemas inúmeros. Desafios a ser superados, a gente tem muito também. Mas a gente, assim, pensa muito hoje. O que pode facilitar? E ter um secretário de Estado da Educação, né, ali que compre essa ideia, que compre esses desafios iniciais, Júlia, é fundamental. Vai ter um ruído? Esse ano a gente está vivendo um momento especial, que é o início de gestão municipal. Isso. É um momento bom para os secretários municipais que estão chegando com gás. Muito bom. Né? Olha só, nós fizemos isso, né? No Mato Grosso do Sul, a gente tem 79 municípios e trocou 51 secretários municipais de educação. Então, muitos desses secretários são pessoas indicadas, o prefeito escolheu, muitos não têm noção, alguns eram diretores, outros eram professores, mas não têm... Gestão de uma rede é muito diferente de uma gestão de uma escola ou de uma sala de aula. Então, se você não tiver parâmetros, que nem a nota técnica está trazendo, eu parabenizo muito o CIEB por essa iniciativa de trazer essa nota técnica, falando de matrícula, falando de planejamento, falando de diário, trazendo esses tipos de esclarecimento. Então, assim, é algo que a gente parabeniza. Eu acho que isso é ser parceiro da educação, é trazer um instituto aí com know-how, que hoje o CIEB tem dentro do cenário nacional, de ver o que está acontecendo nos diferentes estados, nos diferentes municípios, e falar, olha, isso aqui é o mínimo que você precisa fazer. Né? Isso é muito legal. Eu queria ficar mais 2 dias conversando com vocês, no mínimo. É muito bom. Nossa, é muito, muito bom. Eu estou orgulhosa e feliz da equipe por ter feito a sugestão dessa dupla maravilhosa de estar aqui com a gente. Mas eu vou ter que fechar, infelizmente. E já deixo um convite para voltar, né, em outros momentos. Mas eu não queria perder a oportunidade. Vocês dois têm uma história linda na educação. A gente vê no olhar de vocês, né? Não queria perder a oportunidade de ouvir de vocês um momento íntimo da vida de vocês, em que está nesse lugar, né, com muito acolhimento em relação a como a tecnologia pode ajudar nesse processo de aprendizagem, né? E ter orgulho do trabalho de vocês, de como a gente promove a transformação mesmo a partir da aprendizagem, numa história que vocês vão querer no futuro contar para netos, sobrinhos, afilhados, de um momento, de um dia muito especial na vida de vocês. Paulo, se você puder começar. Eu sou apaixonado por a sala de aula, né? Eu estou superintendente, mas eu sou professor. E eu amo o ambiente da sala de aula. Então, assim, tem histórias inúmeras, né, que a gente assim se emociona e que você fala assim, olha, isso aqui me ajudou. No começo da minha carreira, eu sou de uma fase, Júlia, que hoje em dia, por exemplo, em todas as licenciaturas, você tem a obrigatoriedade de ter a disciplina de Libras. Só que eu sou de uma formação anterior a isso, que eu não tinha. E aí eu tive muitos alunos público da educação especial em que eu tinha muita dificuldade. E eu me cobrava muito assim, olha, será que eu tenho condições de fato, ajudar essa criança que tem alguma deficiência a superar e estar aqui integrada? Né? E aí, assim, quando na sala de aula eu trouxe algumas tecnologias assistivas e eu tive o professor de apoio do meu lado, em que eu falei, nossa, eu estou fazendo a diferença. E aí, um desses alunos meus, né, que ele tinha um grau de deficiência, e eu estou lá um dia, né, ali, ajudando o pessoal do sistema, e estava dando posse aos novos professores. E aquele meu aluno deficiente lá atrás, que eu me empenhei ao máximo, assim, e ele me gruda, assim, e ele fala, PC, eu estou aqui tomando posse, eu sou professor de História. Nossa. Aí você fala assim, puta, valeu muito, desculpa o palavrão, gente. Escapou. Valeu que coisa muito linda. a pena, valeu muito a pena. Ele Por quem será que ele quis ser professor de História? Exatamente. Por quem será? Exatamente. Ele falou, estou aqui por causa de você, PC. Porque ninguém me chama de Paulo César na escola. PC, eu estou aqui por causa de você. Eu falei, nossa, valeu a pena. Então, assim, para mim é uma das coisas da minha carreira que muito me emociona, assim, de eu ter feito a diferença. Que lindeza. Nossa, lindo demais. Eu vou citar 2 exemplos para não excluir nenhuma das 2 realidades que eu vivi.
Um primeiro, sem dúvida, é ter tido um suporte tecnológico, né? Que levou uma diretora que trabalhou numa escola, sonhou com um processo de mudança e viu a sua escola que quase estava sendo fechada por um primeiro IDEB do Estado, né? E lá eu não sei se o resto do Estado é tão competitivo, mas os diretores, fulano ganhou da outra vez. Porque não é um número, né? É você olhar para a realidade daquele estudante e falar assim, ele aprendeu, eu fiz a diferença, o meu trabalho. Então, assim, o aparato que o nosso SGDE, que o sistema me deu como uma gestora ali, no sonho de transformar aquilo possível, fez toda a diferença para que eu pudesse fazer esse número acontecer. Então, eu tinha um acompanhamento pedagógico, eu tinha um olhar da falta, eu tinha um olhar do planejamento. A gente falou de brigas a serem compradas, né? Às vezes, os professores são relutantes. Mas aí, quando ele visualiza que aquilo que parecia ser uma dificuldade era quase uma birra e que, lá no fundo, nossa, facilitou o meu trabalho, parecia que ia ficar mais difícil, mas não. E isso gerou, como o Paulo disse, eu não preciso mais ficar horas e noites pingando bolinha no papelzinho. Eu posso pensar numa metodologia ativa, eu posso pensar numa tecnologia que tem a ver com aquela educação que o meu estudante dessa 2025, lá de 2019, quando nós alcançamos o IDEB, ele precisa. Não é mais a minha lousa na régua, né? 2 × 2, não, isso aí não vai dar, né? Não vai passar. Então, assim, ter um grupo de ferramentas que me fez visualizar que a aprendizagem efetiva aconteceu. E agora, na minha nova escola... Qual foi o IDEB? O nosso IDEB foi 5,9. Olha só. Foi bacana. E agora, quando eu tive a oportunidade de estar na minha segunda escola como diretora, a gente tem uma outra metodologia, uma outra prática ativa, que são os grêmios, né? E a escola, é difícil você chegar, né? Eu estou há 1 ano e meio na escola, se encaixar, e aí, no final do primeiro ano, na nossa apresentação de dados, pegar todo esse aparato tecnológico e mostrar para a comunidade. Algumas ações geraram esse resultado, é por isso que é importante. O professor tem que registrar a sua presença, o planejamento tem que ser bem executado. Aquela atividade que o Grêmio queria não deu para fazer, porque nessa semana de prova também existem esses outros pormenores, né? E aí o presidente do Grêmio virou e falou para mim assim: sabia que, vendo você ser diretora, me deu uma vontade de ser diretor de escola? É aquele calorzinho no coração. Ele falou assim: eu sempre pensei em ser professor de matemática, mas hoje eu acho que ser diretor de escola também tem o seu valor. Isso, nossa, dá um prestígio, não à Fernanda, mas ao trabalho que a gente executa, que a gente prega. Peço desculpa pelas lágrimas, como eu disse, eu sou emotiva. Então vamos mesmo, pedir todos. Né? E quem sabe está aí um futuro secretário municipal ou estadual de educação. Porque, assim, na criança, existe lá na criança de educação infantil aquele amor pela professora, né? Às vezes do pré, da educação infantil. Mas a gente conseguir fazer isso num jovem que vê as dificuldades da sala de aula de hoje, principalmente, a gente não pode negar, né, das dificuldades de uma escola pública, e ele fala assim: nossa, eu ia gostar de fazer isso. Eu quero fazer essa diferença. Então, eu acho que esses 2 fatos marcam o meu coração. Beleza. Eu acho que a gente não falou o nome da escola, da sua escola, do seu primeiro momento. Qual o nome da escola? Era Emídio Campos Vidal. Isso aí, muito importante. Muito falar importante. do nome também, né? Parabéns, e a segunda Fernanda. é professor Tito. Professor Tito. Essa a gente falou na apresentação antes, né? Fernanda é assim emotiva, mas ela assim, ela é firme mas como mas quem é? Eu conheço um pessoal assim que é bem assim, ó, e também é chorão. Eu brincava na escola, principalmente lá na outra escola, no Emídio, porque eu era professora, né? Então, assim, para alguns colegas, tem esse também, né? Ela estava aqui do meu lado e agora ela está lá na outra cadeira. E para os alunos que no ano eu era professora deles e no outro ano eu era diretora. Então, quando a gente se dedica à educação e você gosta daquilo que você faz, eu sempre fui a diretora que estava no pátio, que às vezes sentava para lanchar junto, que dançava quadrilha com eles. E não tem problema quanto a isso, porque a Fer do pátio, ela sabe muito bem diferenciar e eles aprendem rapidamente que se eu precisei chamá-lo na minha sala e não é para parabenizar,
isso não desprestigia aquele momento, que eu estive com eles na quadrilha da festa junina, no almoço, e agora você vai falar com a diretora Fernanda. É outra vertente que a educação precisa. Então, assim, não tenham medo, se eu posso falar isso, né? Às vezes, as lágrimas podem nem ser tão frequentes, mas de ter, né, esse lado presente, esse lado humano, porque você não vai ser menos eficiente quando você precisar ser, né, séria, enérgica. As coisas conseguem manter um equilíbrio quando preciso, e é possível. Obrigada. Parabéns. A gente que agradece. Foi lindo, a gente que lindo, agradece. lindo. Gente, uma nota super técnica, super cheia de informações e bem assim quadradona, com esse papo que eu acho que compõe como nunca, né, essa dobradinha. Então, não perca a oportunidade de ler a nota que está sendo lançada, né, e que está aí à disposição na descrição do episódio. Não deixem de fazer seus comentários, e eu acho que esses dois vão ficar muito felizes. Quem puder fazer contato com eles através das redes sociais também da secretaria, da escola, provavelmente, e aqui com a gente também, a gente vai ficar muito feliz de passar o contato, né, passar a mensagem para essas duas lindezas da educação pública brasileira. Obrigada a você que assistiu a gente, e até a próxima. Muito obrigada, gente. Obrigado, Júlia. Obrigada. Abraço.